O imenso porto de Xangai, no Peru, profundamente ligado ao regime chinês, pode agora estar além de fiscalização das autoridades peruanas, segundo uma decisão judicial de dias atrás. O caso é que a administradora do porto é a COSCO, uma empresa chinesa considerada parte do aparato militar de Pequim pelos Estados Unidos, operando sem supervisão. Aí quando a gente fala que isso é uma tensão geopolítica na América Latina, conforme tanto os Estados Unidos quanto a China trazem um olhar para o Peru, isso não é só uma ilação ou uma análise. A gente tem aqui a publicação, Washington emitiu um comunicado a respeito do assunto pelo Departamento de Estado. Vamos passar então pelos detalhes do caso. A gente tem aqui primeiro o que a gente está vendo, que é a presidência dos ministérios do Peru, melhor dizendo, a presidência do Conselho de Ministérios do Peru, que está criticando precisamente essa decisão judicial. Vou passar com vocês pelos detalhes do caso. A Justiça peruana emitiu um parecer de que uma organização chamada OCITRAN não pode fiscalizar o porto de Xangai, um imenso porto administrado pela COSCO no Peru, uma empresa chinesa, como eu falei há pouco. Porque não foi uma concessão pública, foi uma iniciativa privada, tem algumas nuances judiciais. Basicamente, foi uma empresa privada peruana que tinha feito o início da construção desse porto, depois uma estatal chinesa tomou 60%, uma porção majoritária, e passou a fazer grandes reformas ali a partir de 2019. Mas o fato é que, como não houve um leilão inicial pelo Estado peruano, então a decisão da Justiça é de que a OZETRAN, essa organização, a reguladora, não poderia fiscalizar. Isso essencialmente deixaria o porto para operar de forma desimpedida por essa companhia chinesa, sem fiscalização. Aí vem essa nota que a gente está vendo aqui do lado, que é da presidência do Conselho de Ministros. No Peru, para explicar brevemente, a presidência do Conselho de Ministros é como se fosse um cargo do primeiro-ministro. Lá eles não têm esse nome formalmente, é o presidente do Conselho de Ministros que se chama, mas é da chefia aí, então, do executivo peruano. Eles também têm um presidente, não vamos entrar na minúcia, mas é um dos principais órgãos do executivo. Emitiu esse comunicado aí rechaçando e disse que vai recorrer e que pretende fiscalizar de outras formas, utilizando outras, então, organizações portuárias para fazer algo a respeito. Aí vem a reação de Washington que eu citava no início do segmento. Aqui a gente tem, primeiro, do Departamento de Estado, do assunto melhor dizendo, Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, mas também foi publicado pelas contas em outros idiomas, está aqui na conta em português do Departamento de Estado. Lá vai então. Preocupados com os últimos relatos de que o Peru pode ser incapaz de supervisionar Xangai, um de seus maiores portos que está sob a jurisdição de proprietários chineses predatórios. Apoiamos o direito soberano do Peru de supervisionar infraestruturas cruciais em seu próprio território, que isso sirva de alerta para a região e para o mundo. O dinheiro barato da China tem um custo para a soberania. Isso aí vem conforme o porto de Xangai não é preocupação de hoje. Como eu citei, a COSCO Shipping, empresa que está então encarregada da gestão do porto, com exclusividade, é parte do aparato militar chinês, segundo Washington. Ainda nesse contexto, vale a pena a gente trazer o seguinte. Anteriormente já houve polêmica quanto a isso, tá? Autoridades peruanas, eu estou lendo agora de uma análise do CSIS, ou SAIS, Centro para Estudos Estratégicos Internacionais. Eles foram a fundo a respeito do assunto, mas parte da análise deles fala que anteriormente já houve, então, um certo desvio administrativo para que a China tomasse controle exclusivo do porto. Nas palavras do think tank, autoridades peruanas alegaram que havia um, aspas, erro administrativo imprevisto que concedia à COSCO o controle exclusivo sobre as operações do porto. Isso foi em 2024, além de participação de 60% da estatal chinesa no projeto. Quer dizer, a empresa chinesa estava com 60% de participação no porto e isso teria sido por um erro, teria sido por um engano. Em resposta à tentativa de Lima de tentar retroceder a posição chinesa, a COSCO ameaçou retirar totalmente o investimento do projeto, a menos que a sua demanda por exclusividade fosse respeitada. Ou seja, parecia que a coisa não podia ser desse jeito, a empresa chinesa ameaçou tirar todo o capital e Lima cedeu. Na época, a presidente era Dina Boluarte. Bom, para entender mais do assunto, a gente conversa agora com a Emanuele Couri, ela que analisa assuntos internacionais aqui no Epoch Times, lida com a nossa editoria de China e está sempre de olho ali em assuntos da Eurásia. Daniel, chama a entrevista então, a gente conversa com a Manu na sequência. Manu, vamos lá então. Primeiro eu quero entender, porque parece ter uma discordância quanto ao caso em si. Enquanto a OZETRAN, essa reguladora, não poderia atender ao caso, o governo peruano fala que vai recorrer ainda nesse processo, em tese poderia fiscalizar de outras formas. E tem investigação, tem nuance quanto a isso. Então, antes da gente partir para a implicação geopolítica maior, explica para a gente por que esse caso seria preocupante de essa reguladora não conseguir fiscalizar. Por que não poderia ser por outras reguladoras ou de outras formas pelo governo peruano? Bom, Marcos, boa tarde, muito obrigada por me receber, boa tarde aqui para a nossa audiência.
O que acontece basicamente foi as informações que você trouxe ali para a gente, porque a COSCO Shipping ela entrou então com esse processo no final de 2024 contra a Ozitran, que justamente estava tentando fazer a fiscalização do Porto de Xangai, e agora a gente teve então a conclusão desse juiz de que seria válido esse processo que a COSCO Shipping estaria abrindo contra a Ozitran e essa empresa não vai mais poder então fazer essa fiscalização. Só que o que essas autoridades, o que esse juiz alega é que embora a Ozitran não possa fazer a regulação e não possa, porque também tem a parte não somente de fiscalização, mas de regulação desse Porto de Xangai, que outra autoridade poderia fazer isso, que é a autoridade portuária. Só que o que acontece aqui? Acontece que a Autoridade Portuária Nacional do Peru, ela já teve vários problemas com a COSCO Shipping no passado. Isso porque ali em 2024, eles descobriram algumas cláusulas que eles não tinham percebido no contrato que eles fecharam com a COSCO Shipping ali em 2021. Entre esses contratos, a gente tinha um termo de exclusividade, que basicamente daria, então, exclusividade de uso de todos os serviços básicos para a COSCO Shipping. Agora, talvez você me pergunte, o que seriam esses serviços básicos? A questão é que nem eles sabem direito, porque isso foi colocado de uma forma muito ambígua ali no contrato. Inclusive, a Ozitran utilizou isso, essa ambiguidade do que seriam esses serviços básicos, para iniciar esse processo de contestação, porque eles justamente disseram, então, que eles precisariam fiscalizar, porque ninguém nem entendia exatamente, então, ao que a COSCO Shipping teria direito. Isso vem num contexto onde já haviam várias preocupações ali em 2024, quando surgiram essas ditas irregularidades no contrato, de que a COSCO Shipping teria um controle total do porto. E agora vem uma segunda etapa onde as autoridades do país, elas não estão conseguindo permissão para conseguir regular e supervisionar o porto. Para concluir, então, o que está acontecendo basicamente agora? A Controladoria Geral do Peru, eles entraram com um processo de investigação para analisar esse contrato. Isso basicamente, o que o Controlador Geral disse? Ele comentou que este contrato, então, ele possuiria algumas irregularidades justamente pela forma como ele foi feito, porque a base do contrato ela era muito simples, só que eles começaram a adicionar vários adendos ali. Só que, geralmente, esses adendos, eles são somente cláusulas complementares, eles não podem modificar o acordo original, mas, nesse caso, os adendos estavam modificando, sim, as cláusulas originais e, justamente, então, aí que viria, talvez, uma invalidade deste contrato. E só para concluir, Marcos, até interessante a gente analisar essa questão dessa investigação que a Controladoria Geral do Peru ali está abrindo, porque isso vem realmente num caldo onde outros países que também estão tendo problemas com empresas chinesas também abriram esses processos para investigar, citando então o caso ali do Canal do Panamá, porque alguns dias atrás o Judiciário do Panamá, eles concluíram que o contrato que foi renovado em 2021 entre a CK Hudson, que seria a empresa chinesa que controla 2 portos ali no Canal do Panamá, que este contrato não seria válido e ele não poderia ser renovado, então temporariamente outras autoridades vão tomar conta do porto. E é interessante, só trouxe esse fato para a gente entender, então, que isso não está acontecendo somente ali no Peru, de autoridades tentando revogar contratos que foram fechados com essas empresas chinesas. Não, é interessantíssimo, porque, recapitulação então, China vai lá, compra então com a estatal COSCO Shipping 60% e começa a erguer um porto de grande magnitude. Na sequência, Peru fala que, olha, tem aí um erro administrativo, não dá para ser desse jeito. Presidente do Peru vai para a China ameaça tirar todo o investimento, Peru cede. Agora, processo então que a reguladora não vai poder fiscalizar e com outras reguladoras não teria essa questão tão apurada, e tem uma investigação da Procuradoria de que a China foi de fato modificando cláusulas ao longo do tempo para aumentar o controle de forma que seria irregular. Então o jurídico da coisa eu acho que a gente entende, Manu. Agora eu quero abordar contigo aqui o seguinte, aqui a gente tem, isso é da Maxar Technologies, que é uma empresa de foto por satélite publicado pelo think tank Center for Strategic International Studies, Centro para Estudos Internacionais Estratégicos, que eu citava agora há pouco. Isso é comparando, então, em 2024, melhor dizendo, em 2019 o porto, antes da COSCO começar o desenvolvimento, e aqui em 2024 eles aumentaram imensamente o porto. Aí a pergunta que eu te faço é sobre quais são as preocupações militares que existem aí. Porque, novamente, recapitulando, COSCO, então, considerada parte do aparato militar chinês pelos Estados Unidos desde o início dessa gestão Trump. Não era antes, em 2025 passou a ser. Depois, falam da profundidade dos terminais e outras características do porto que poderiam fazer com que ele eventualmente tivesse finalidade militar. Explica pra gente por que esse porto é considerado de uso duplo, por que ele é considerado como algo que poderia ter um cunho militar.
Bom, perfeito, Marcos. Primeiramente, isso tudo começa pelos vínculos que essa empresa tem com o Partido Comunista Chinês. A COSCO Chip é, antes de mais nada, uma empresa estatal. Além disso, o governo americano, nos últimos tempos, inclusive, eles colocaram a COSCO Chip numa lista por conta dos laços que eles têm com o aparato militar do Partido Comunista Chinês. Então, basicamente, eles fazem parte da estratégia civil-militar do regime chinês. O que é basicamente essa estratégia civil-militar? É tentar utilizar as empresas e os ativos do setor privado para aumentar as capacidades militares do Exército de Libertação do Partido Comunista Chinês. Então, por exemplo, o que isso significa na prática? Eles poderiam utilizar as instalações das empresas que estão no exterior, poderiam utilizar as informações que essas empresas recolhem e até, na verdade, isso se complementa com outras legislações que o regime tem, como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional de 2017, que obriga que todas as empresas chinesas forneçam todos os seus dados para o Partido Comunista Chinês. E por que isso também é uma implicação militar? Porque, digamos que essa empresa, então, tem atuação naquele porto. Além de uma atuação, como você comentou, sobre a questão de águas profundas, que permitiria os porta-aviões atracarem ali para operações, por exemplo, de reabastecimento, isso também faria com que essas empresas pudessem recolher várias informações logísticas daquilo ou informações mesmo de operações militares, não somente do Peru ou de onde essa empresa estivesse ali operando, mas também dos vários países que estão ali próximos. Então, existem todos esses pontos de por que seria uma grande preocupação militar. Bom, e é até interessante a gente colocar aqui, Marcos, que nos últimos tempos, inclusive, isso faz parte de uma estratégia muito maior do Partido Comunista Chinês, que é essa dominação dos portos. Só para a gente ter uma ideia de como isso tem acontecido nos últimos tempos, atualmente 129 portos ao redor do mundo são portos chineses. Desses, 17 deles são de controle total do Partido Comunista Chinês ou de empresas chinesas ligadas de alguma forma com o regime da China. 14 deles podem ser utilizados para fins militares, além de fins civis. Então, só para a gente entender que, na verdade, esse avanço nos portos é algo muito maior, é uma estratégia grande do Partido Comunista Chinês. E esse caso que aconteceu ali no Peru, isso não é novo. A gente viu, inclusive, isso acontecendo ali no porto de Hambantota, no Sri Lanka, onde eles também perderam a concessão que eles tinham ali, a autoridade que eles tinham sobre esse porto por cerca de 100 anos por Partido Comunista Chinês. E, claro, isso faz parte até de uma estratégia ainda maior de dominação do setor de estrutura, porque a gente tem visto isso acontecendo não somente em portos, mas também em outros setores, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a COFCO, que é uma das maiores empresas de agricultura do Partido Comunista Chinês, eles detêm o maior terminal aqui no Porto de Santos. Então, só para a gente entender que, aos poucos, o Partido Comunista Chinês vai dominando todos os setores de infraestrutura, né? E só para complementar essa questão mesmo do Porto de Santos, aqui no Brasil, eles querem agora, uma empresa chinesa, eles querem entrar para participar de uma concessão que vai dar direito ali à construção de um viaduto, vai ser um viaduto subterrâneo que vai ligar uma parte à outra da ilha ali, que eles têm, tipo, o canal entre o Porto de Santos. Então, resumindo, a gente teria várias empresas chinesas atuando em várias partes da infraestrutura e, principalmente, quando a gente pensa que essas várias infraestruturas, elas estão conectadas, se não para fins militares, que seja para fins comerciais. Não, perfeito, Manu. Aí eu queria também falar contigo a respeito do seguinte: você citou o Porto de Santos, os terminais portuários. Aí tem um negócio aí que é questão de o tal do corredor bioceânico, porque existe 2 eixos na América Latina quando a gente fala de infraestrutura chinesa. Um deles passa principalmente então do norte do Brasil para o próprio Porto de Xangai. É dito que esse seria um terminal então que puxaria, reorganizaria o comércio local para passar por ali. E quando a gente fala desse porto, tendo essa quantidade, então, de alavancagem via regime chinês, quando a gente fala dessa companhia, isso é uma coisa que não afeta só o Peru, mas possibilidade de obras de infraestrutura internacionais. Um porto que estaria, por exemplo, exportando minério de ferro da Vale do Rio Doce em Xangai. Então, explica para a gente a preocupação, para além do Peru, quando a gente fala desse porto, que poderia se tornar um hub de exportação regional América Latina-China. Bom, Marcos, então isso se alinha muito com o que eu estava comentando sobre a questão da China ter um domínio muito grande sobre vários setores da infraestrutura. Isso porque isso tem sido discutido nos últimos anos aqui no Brasil e no ano passado foi aprovado aquela questão do corredor bioceânico que vai ligar vários setores aqui, várias regiões do Brasil a esse porto de Xangai. Ou seja, eles querem escoar vários produtos aqui do Brasil e levar até o porto de Xangai. E isso tem acontecido não somente aqui no Brasil, mas também em outros
outras regiões, por exemplo, na Colômbia, a ideia também seria que eles levassem os produtos que estão indo da Colômbia para a China até o porto de Xangai ali no Peru para poder exportar esses produtos. Então, para a gente entender que tudo isso vai se conectando e vai fazendo parte, inclusive, de uma estratégia maior do Partido Comunista Chinês. E até para dar uma informação extra aqui para a gente entender o como tudo isso está muito, muito conectado, a BYD, a empresa chinesa de produção de carros elétricos, eles abriram ali a nova fábrica deles em Camaçari, na Bahia, e eles já disseram de forma aberta que a ideia deles é transformar o Brasil em um hub de produção de carros elétricos para exportar esses carros para outros países aqui da América Latina. Então, a gente vai vendo o quanto as empresas chinesas vão dominando cada vez mais essa questão não somente de infraestrutura, mas também da produção de produtos e vão cada vez mais conquistando espaços aqui na América Latina. E até para complementar, Marcos, só para a gente entender o quanto o partido tem aumentado cada vez mais a sua atuação no setor de infraestrutura aqui, que eu acho que é relevante, além dessa questão do Porto de Xangai que a gente tem ali, a gente também tem várias outras infraestruturas muito importantes da China aqui ao redor da região, como, por exemplo, a base que eles têm espacial ali na Patagônia, na Argentina, onde, inclusive, eles tiveram uma situação muito similar, porque até hoje o governo argentino não consegue acesso a essa base espacial sem autorização do setor militar do Partido Comunista Chinês. Além disso, eles possuem várias infraestruturas de satélite ali em Cuba. Então, só para a gente entender o como tudo isso está conectado e faz parte de uma estratégia maior. Não, é perfeito. Para a gente encerrar, até dando noção da gravidade, quem quiser pode pausar e ler aí o parágrafo todo. Isso é retirado da análise do CSIS, então o think tank americano que a gente referenciava, o SAIS. E basicamente falando então aí sobre questões que, bom, um ataque direto seria menos provável. Então, por exemplo, se houvesse uma guerra que se utilizasse portos latino-americanos contra os Estados Unidos, mas o que se fala aqui é que poderiam, se aproveitando da infraestrutura chinesa e da instalação chinesa ali, antes de um conflito, se organizar de tal forma que navios militares chineses atracassem ali e ficassem parados, bloqueando, por exemplo, a entrada e saída do porto não autorizada pelo regime chinês. É uma das preocupações que é citada aí pelo SAIS.